Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a apóstola Rita de Cássia, de Zurique, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos deixar hoje nossa mensagem de meditação em Mateus, capítulo 7. Então, Jesus aqui ele já explica que há duas formas de fundação, né? Ele explica a casa quando é o que construímos na areia e alguma coisa mais rígida que construímos em cima da rocha, da pedra. Isso quer dizer que se construirmos uma casa na areia da praia, as ondas vão levar. E se construirmos uma casa em cima da rocha da montanha mais alta, se não tiver um alicerce, também vai desabar. Mas o importante é que ela esteja firmada, fincada na rocha. Vamos lá. Vamos ver aqui que diz Mateus capítulo 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelham-no ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu gosto de estudar muito os ensinamentos de Jesus, porque ele fala por parábolas e por exemplos muito bem práticos. Ou seja, para o servo obediente que vai seguir as instruções de Jesus, vai fazer aquilo que é bom para adquirir a entrada no reino dos céus, assim ele vai. Jesus quis dizer que será como se construísse a sua casa na rocha. E aqueles que não escutam? E aquele que não faz? E aquele que não dá ouvidos? E aquele que teme, mas mesmo assim continua fazendo as coisas que não devem ser feitas? Aí diz aqui, continuando ainda no capítulo 7, no versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando nós aprendemos com Jesus, com as suas parábolas maravilhosas, é como nós façamos as coisas boas, damos os bons exemplos. Como assim bons exemplos? Não critique para não ser criticado. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, para que as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem mentia não minta mais, quem faz fofoca não fofoque mais, quem calunia não calune mais, quem roubava não roubava mais. E se você quer um bom casamento, o que você deve fazer? Perdoar, para que o seu marido te perdoe, ou a sua esposa te perdoe, e que o Pai que estás no céu também vai nos perdoar. Ame, perdoe. Isso você está construindo a sua casa sobre a rocha. Isso são dos exemplos. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compara-la ao homem insensato que edifica a sua casa sobre areia. E como assim? Como é que edifica aqueles que não fazem, aqueles que odeiam? Agora vamos exemplos do contrário. Quem constrói a sua casa na areia é aquele que não obedece, é aquele que não escuta, é aquele que não entende, não quer saber, é aquele que passa por cima dos outros, é aquele que rouba, é aquele que critica, é aquele que mata, é aquele que faz essas coisas que as procedências humanas com a palavra de Deus não está de acordo com o ensinamento bíblico. Isso é como se construísse a sua casa sobre areia. Então vamos lá. E desceu a chuva, e correram o rio, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Acontece que, incluindo Jesus, este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então Jesus ele tem uma forma, uma autoridade de ensinar muito linda, né? Porque aqui nós vamos continuar em Mateus 16, capítulo 16, a partir do versículo 15. Mais um exemplo sobre a rocha. E disse Jesus a ele: e vós, quem disseis que eu sou? Mateus 16, 15. Então Jesus pergunta aos discípulos. E Simão ouviu
E ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele respondeu imediatamente, antes que os outros responderam. Respondeu o apóstolo Pedro, o Simão, respondendo disse: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus perguntou para todos os discípulos: Quem vocês pensam que eu sou? Aqui no versículo 15. Mateus 16:15. Mas Pedro foi tocado e respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, e Jesus respondendo, ficou muito agraciado, ficou muito feliz do Pai que está no céu ter dado essa revelação para o apóstolo Pedro e disse-lhe: Bem-aventurado Jesus. Jesus falou: Bem-aventurado, tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eita glória! Então você sabe, as chaves do reino e dos céus são dadas a Pedro, a chave da igreja. Por isso que é certo, é lícito, é agradável, agrada a Deus quando você está na igreja, quando você está construindo a sua casa, você se edificando na rocha, se edificando na palavra de Deus, deixando ser podado, deixando ser mudado, deixando que a palavra te pode. Quando você for numa igreja que a palavra for te tocar, não pegue tudo para você, mas não deixe de escutar e prestar atenção. Quanto menos você falar da sua vida, mais você vai ser tocada pelo Espírito Santo, porque aí você vai dizer: ninguém sabe, só eu que sabia. Mas se você vai com sua boca e fala para todo mundo que não deve, aí o fofoqueiro vai, o diabo vai logo dizer: olha, ela contou, ele contou, isso tudo é para você. E aí você vai se vingar da igreja, do pastor, de Jesus, e vai dizer: ali eu não boto mais o meu pé, porque você está construindo você, a sua casa, a sua edificação, a sua inteligência, o seu chamado na areia. Construa sobre a rocha, construa sobre a palavra de Deus. Confie. O apóstolo Pedro tem a chave da igreja e é lícito e agradável a Deus que a gente aprenda com os discípulos, com os pastores, com a casa de Deus, porque assim Deus nos ensina. O que nós temos que fazer é perdoar, falar menos. O bom é falar menos para todos. Muitas vezes até a gente como autoridade espiritual fala alguma coisa que não deveria ter falado, muitas vezes até para amigos, e isso pode depois ser uma chave contra nós mesma. Então nós temos que ter cuidado no que falar e vigiar. Não construa a sua casa sobre areia, construa a sua casa sobre a rocha. Quer falar? Fale com Deus. Agora, você confessar um pecado, isso é diferente. Confesse para alguém que guarda segredo, que você confie, ganhe a confiança, conquiste a confiança de alguém e veja se é lícito realmente, se a pessoa não é de fofoca, se a pessoa não é de intriga, se a pessoa não vai te julgar, não costuma te julgar no altar, mas que se quer conversar, chama você no gabinete e assim se pode falar, consertar e melhorar com a palavra de Deus. Isso é construir a sua casa sobre a rocha. Isso agrada a Deus. Então, seja livre, construa essa casa sobre a rocha, edifique a sua casa, edifique seu coração, a sua mente, porque isso agrada a Deus. Amém? Deus seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, boa meditação na palavra do Senhor. Graças a Deus.